muitas notícias importantes do Fluminense nesse vídeo para você tricolor, porque tem, time europeu muito interessado em contratar a joia do Fluminense, tem outros dois gigantes da Europa brigando por outra joia tricolor, tem o Fluminense acertando com o zagueiro, tem o Fluminense muito próximo de mais um reforço para a temporada 2024, tem jogador saindo do Fluminense, tem o Fluminense podendo sair do Rio de Janeiro para jogar o estadual em outra praça. Cara, informação que não falta nesse vídeo aqui, então desde já eu vou te convidar a assistir até o final para ficar por dentro de tudo que está acontecendo com o nosso tricolor, combinado? Então vamos aqui começar com as informações, meus amigos e minhas amigas, porque é muita coisa que a gente tem para falar aqui hoje. Então vou começar falando de jogador que pode estar de saída do Fluminense, pode não, está de saída do Fluminense, e essa situação começou a avançar no sentido dele já se despedir do Flu. A informação vem lá da Rádio Itatiaia e ela dá conta de que o meia Léo Fernandes viajou lá para o México para acertar os últimos trâmites da sua saída do Toluca rumo ao Peñarol. O Léo Fernandes, a gente lembra muito bem, está emprestado ao Fluminense até julho de 2024, ele tinha uma opção de compra bem alta, ali na casa dos 40 milhões de reais, o Fluminense não vai exercer essa opção de compra, aliás, o Fluminense não tem nem interesse em manter o Léo Fernandes para 2024. O jogador, portanto, acertou com o Peñarol, tem que rescindir o empréstimo dele com o Fluminense e aí ser negociado pelo Toluca com o Peñarol lá do Uruguai para ele voltar para sua terra natal. Beleza? O Fluminense vai receber uma compensação financeira por esse acordo, por essa liberação do Léo Fernandes, mas não deve ser um valor muito alto, já que o próprio Flu não estava querendo manter o jogador. É um atleta que está em baixa, Aqui no Fluminense, nesses 6 meses, vamos botar assim, que ele participou, ele fez 20 jogos, com 1 gol e uma assistência. Assistência muito importante, por sinal, lá no estádio Diego Armando Maradona. Ele ajeita de cabeça para o Samuel Xavier fazer aquele golaço nas oitavas da Libertadores. Mas a passagem do Léo Fernandes pelo Fluminense como um todo, acho que a gente pode considerar que foi decepcionante. E agora ele está de saída, a Itatiaia atrás, que ele já foi lá para o México para resolver as últimas pendências dessa ida dele para o Peñarol do Uruguai. Então, Léo Fernandes se despedindo do Fluminense. Decepção, Mas bola para frente, acabou que não caiu muito nas graças do treinador Fernando Diniz e não jogará mais no Fluminense em 2024. Beleza? Outra informação importante agora é o Fluminense saindo do Rio de Janeiro. Pois é, chances altíssimas do Fluminense jogar algumas partidas do Carioca fora do Rio de Janeiro. A gente sabe muito bem, que esse comecinho de estadual o Fluminense jogará com uma equipe alternativa e isso acaba que faz o jogo não ser tão atrativo, por assim dizer. Não valeria a pena o Fluminense colocar as partidas no Maracanã. Já sabendo disso, vai ter reforma no Maracanã, questões de ajeitar o gramado. A gente sabe muito bem como é que funciona, O gramado do Maracanã é sempre uma situação muito delicada. Então esse começo de janeiro e fevereiro, o Maracanã vai ficar fechado e o Fluminense vai jogar em outras praças. Domingo, por exemplo, contra a Portuguesa, o jogo vai ser lá em Moça Bonita. É mando do Fluminense, mas o Fluminense vai levar essa partida para Moça Bonita. Algumas outras partidas podem ir para o Luso Brasileiro, que inclusive é o estádio da Portuguesa. Então o Fluminense vai jogar em outras praças. Mas o Diário Online do Pará traz uma informação importante, de que o Fluminense pode levar alguns jogos lá para a região norte, lá para Belém do Pará, para jogar no Mangueirão, no estadual. O Flamengo está fazendo uma situação parecida, vai levar alguns jogos para norte e nordeste, eles têm bastante torcida por lá. O Fluminense não é diferente, tem muita torcida na região norte e nordeste, mas assim, na norte, que é onde fala aqui o Diário Online do Pará, tem muita gente, A gente em todo vídeo aqui manda um abraço para a rapaziada que comenta aqui embaixo dizendo o nome e de onde nos assiste. E, cara, tem muita gente do Pará que comenta aqui nos vídeos, que acompanha, tem muito tricolor por lá. Então tem essa possibilidade do Fluminense levar jogos do estadual para lá, Para jogar no Mangueirão, que é o principal estádio lá do Pará, onde Remo e Paysandu costumam mandar seus jogos de maior magnitude. Além da ida para o Pará, existe a possibilidade do Fluminense acabar levando jogos ou para o Kleber Andrade, em Cariacica, Espírito Santo, ou para o Mané Garrincha, no Distrito Federal, outras duas praças com muitos tricolores. Ano passado, no estadual, vocês devem lembrar muito bem, o Fluminense fez 2 partidas fora do Rio de Janeiro, justamente no Kleber Andrade e no Mané Garrincha. A primeira foi contra o Madureira, lá no Kleber Andrade. O Fluminense venceu por 1-0, o gol do Germancano. E a segunda, no Mané Garrincha, foi contra o Bangu. O Fluminense goleia por 5-0, uma partida muito boa do Flu, por sinal. A gente jogou lá em Brasília. Isso deve acontecer novamente,
no Campeonato Estadual desse ano, só que agora com a possibilidade também do Fluminense levar jogos para a região norte, para o Pará, que é uma região, né, que merece muito que o Fluminense vá quando é possível, porque tem muito tricolor lá. E tirando Copa do Brasil, Remo, Paysandu não frequentam Série A do Brasileiro, então para o Fluminense jogar para lá é só quando é Copa do Brasil. Ano passado a gente até jogou em Belém contra o Paysandu, mas é uma coisa mais rara, né? Agora tem até o Amazonas subindo para a Série B e com bastante aporte, quem sabe joga uma Série A daqui para frente e o Fluminense vai visitar Manaus, no caso, né, mais vezes. Mas no momento são poucos jogos na região norte. Eu acho que seria excelente o Fluminense levar alguma partida lá para Belém do Pará, como o Diário Online do Pará traz pra gente a possibilidade. Beleza? Já que a gente tá falando de Campeonato Carioca, meus amigos e minhas amigas, o Fluminense vai estrear amanhã à noite no Carioca contra o Volta Redonda lá no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Pro pessoal que tá morrendo de saudade de ver jogo do Fluminense, esse é o momento, a gente vai voltar a ter partidas. Só que a gente sabe que o Fluminense estará com uma equipe alternativa, já que grande parte do elenco, né, 23 jogadores que foram para o Mundial de Clubes estão de férias ainda e não sequer se reapresentaram, né, para começar a fazer pré-temporada, treinos, condicionamento físico, etc e tal. Então o Fluminense vai a campo amanhã contra o Volta Redonda com uma equipe bastante alternativa. Reforços do Fluminense, Antônio Carlos deve jogar, deve ter condições de atuar, mas o Renato Augusto provavelmente não estará em campo. Pode até viajar para a Volta Redonda com o grupo, mas não deve ser titular, já que ele começou a pré-temporada um pouquinho depois, então fisicamente é um jogador que requer um pouco mais de cuidado. Não deve estar em campo amanhã contra o Volta Redonda. O que a gente já sabe desse jogo, tá, é que tem arbitragem definida. O árbitro dessa partida vai ser o Tarcísio Pinheiro Caetano. Ele já apitou 2 jogos do Fluminense em toda a sua história, né? Um árbitro aqui do Rio de Janeiro, o árbitro da Ferj. O primeiro jogo foi em 2022, uma vitória contra o Madureira justamente lá no Raulino de Oliveira. Não sei se vocês vão lembrar, mas foi a primeira vitória do Fluminense na temporada 2022. A gente estreou contra o Bangu em Moça Bonita, perdeu de 1-0, foi um jogo bem ruim, que é o famoso jogo da estreia do Felipe Melo, que ele falha no gol do Bangu. Teve a estreia do Cris Silva também meio mal no jogo, que o Abel deu aquela célebre declaração, né, de que o Cris Silva sentiu o jogo lá em Moça Bonita. Enfim, o segundo jogo daquele ano foi contra o Madureira em Volta Redonda. Foi aquele jogo que o Fluminense venceu por 1-0, com gol já no segundo tempo do John Arias. Entrou no segundo tempo, meteu o gol, o Fluminense venceu o Madureira por 1-0 lá no Raulino em 2022. O outro jogo que o Tarcísio apitou do Fluminense foi o empate, esse ano não, né? Desculpa, ano passado, 2023, contra o Boa Vista no Maracanã. A partida terminou 1-1, o Fluminense estava ganhando o Boa Vista, ficou com 1 a mais e tomou um empate no finalzinho, vocês devem lembrar muito bem desse jogo, no Maracanã, Campeonato Carioca do ano passado. Agora ele agora ele vai apitar o jogo do Fluminense contra o Volta Redonda, se estreia no estadual de 2024, que pode ter uma novidade, gente, que eu acho que a torcida tricolor não vai gostar muito não, mas é uma novidade que pode ter jogador voltando para o Fluminense, ganhando mais uma chance, aparecendo nesse jogo. Pois é, gente, acabei de citar ele aqui, Cris Silva. Tá treinando com o Fluminense, ele tem contrato ainda até o final desse ano, voltou de empréstimo da Chapecoense, não teve grande destaque por lá, mas está treinando aqui com o elenco do Fluminense. E as informações que saem é de que ele pode ganhar oportunidade, ganhar mais uma chance nesse campeonato carioca. Um jogador que não caiu muito nas graças do Fernando Diniz, foi pouco utilizado pelo treinador desde que chegou em 2022, teve emprestado na Série B ano passado, não se destacou, voltou, mas justamente pelo elenco principal, por assim dizer, ainda está de férias, o Cris Silva pode ganhar chances nesses primeiros jogos do campeonato estadual. Será que a gente vai ter uma redenção de Cris Silva em 2024? Bom, vamos ver. O Carioca tá aí pra isso, beleza? Deixa o like nesse vídeo aqui que ajuda demais a fortalecer o nosso trabalho, porque ainda tem muita informação para trazer para vocês aqui nesse vídeo. Então eu quero falar agora de acerto do Fluminense com o zagueiro, gente. Pois é, o Fluminense acertou a renovação de contrato com o zagueiro Davi Alves, lá de Xerém, zagueiro de 21 anos. O Xerém Stuff traz essa informação pra gente. O Davi Alves, aos 21 anos, renova o contrato dele com o Fluminense até junho de 2025. O vínculo anterior do zagueiro era até o final de 2024, portanto, se prorroga por mais 6 meses. Davi Alves tem aí, então, mais 1 ano e meio de contrato com o Fluminense. Ele é um zagueiro promissor, chegou a ser titular em todas as categorias de base do Fluminense e na última temporada esteve emprestado ao Bangu para disputar o Campeonato Carioca, mas por lá acabou fazendo apenas 2 jogos
porque teve uma grave lesão que acabou atrapalhando o seu desenvolvimento. Agora o Fluminense acerta essa renovação, essa prorrogação por mais 6 meses. Eu, sinceramente, não entendi muito bem por que renovar com o jogador até o meio de 2025. Faria mais sentido renovar até o final de 2025, né? Mas, enfim, tá aí o Fluminense prorrogando o contrato do Davi Alves. Beleza? Temos agora mais algumas informações sobre novela Thiago Silva, sobre reforço chegando no Fluminense, sobre joia tricolor sendo disputada, sobre jovem craque do Fluminense com assédio europeu. Muita coisa pra gente falar, mas antes eu vou fazer uma rápida pausa aqui para dar uma moral pra galera que tá sempre nos dando moral. Todo vídeo eu convido você que está aí nos assistindo a deixar um comentário aqui embaixo nos contando o seu nome e de onde você nos assiste. Como eu disse ali no começo, a gente gosta muito de ver até onde nesse mundo gigantesco a Central Fluminense consegue alcançar. Muita gente do mundo inteiro comentando, a gente sempre que pode para aqui e manda um abraço pra galera. Nesse vídeo eu quero mandar um abraço pro Léo Lopes, lá da Bahia, pro Hugo Carvalho, da Baixada Fluminense, Alcione, de Manaus, Mário Sérgio, de Angra dos Reis, Flávio, de Serra, no Espírito Santo, o Jax, de Cuiabá, Salles, de Doutor Severiano, no Rio Grande do Norte, pro Zeca, de Macaé, e pro Daniel, de Pequeri, em Minas Gerais. Um abraço pra galera e o convite, claro, para você que está assistindo. Quer que a gente mande um abraço, um salve, citando o seu nome? Deixa um comentário aqui embaixo em algum vídeo da Central, que assim que possível a gente vai mandar esse salve, esse abraço pra você, beleza? Vamos prosseguir aqui, né? Porque já que eu tava falando de zagueiro, é importante a gente falar um pouquinho da novela Thiago Silva, né? A torcida tricolor se divide muito nesse tema, porque realmente eu entendo, tá? É uma coisa que enche o saco essa novela, essa enrolação do Thiago Silva, se vai voltar ou não, né? O pessoal fica bastante chateado, porque ele já tá caminhando para os seus 40 anos e até agora nada de voltar pro Fluminense, né? Saiu em 2008, mais de 15 anos atrás, prometendo que voltaria um dia e até agora nada. O Fluminense a gente sabe muito bem que é o Thiago Silva, quer repatriar esse jogador e o grande sonho era trazê-lo ainda nesse começo do ano para jogar até a Recopa Sul-Americana contra a LDU em fevereiro. Mas o Thiago Silva já deixou claro, tá, para a diretoria do Fluminense que ele pretende cumprir o contrato dele com o Chelsea até o final. Ele tem contrato com o clube inglês até julho desse ano e por mais que tenha tido alguns atritos com o técnico Maurício Pochettino, tem sido titular lá pelo Chelsea e pretende cumprir esse contrato. Após isso, sim, aí o Thiago Silva pode acabar retornando para o Fluminense. A tendência, inclusive, é que isso aconteça, né? Mas vamos ver como é que vai funcionar, porque ele mesmo já disse que a família dele não está muito interessada em sair lá da Europa. Mas o importante é esse, o Fluminense tem interesse em zagueiros no geral, né? Precisa de um zagueiro para substituir o Nino e já está no mercado em busca de um zagueiro de maneira imediata, tá? A gente trouxe essa informação já, que o Fluminense busca um zagueiro bom no jogo aéreo, canhoto e com boa saída de bola para substituir o Nino. E aí o Thiago Silva, que seria o grande desejo tricolor, tá lá para julho. Se o Fluminense conseguir trazer, ótimo, mas não vai impedir de trazer um reforço para a defesa agora, nesse começo de ano, beleza? Vamos prosseguir aqui, meus amigos e minhas amigas, porque tem briga entre dois gigantes espanhóis por joia do Fluminense. Pois é, gente, essa informação vem lá do Mundo Deportivo da Espanha e ele dá conta de que Real Madrid e Barcelona estão brigando pela contratação de joia do Fluminense. Pois é, galera, o Cauã Elias está em alta, né? Um jogador que é destaque no Sub-17, destaque da seleção brasileira e muito bem quisto. O Real Madrid e Barcelona estão travando uma verdadeira guerra nos bastidores para tentar contratar esse jogador. Vocês devem lembrar muito bem que a gente gravou vídeo recentemente falando sobre o imbróglio Cauã Elias, né? O jogador acabou não se reapresentando com o elenco que vai disputar o Carioca no CT Carlos Castilho, tampouco foi jogar a Copa São Paulo de Futebol Júnior, e aí tinha as informações de que era por causa de uma indefinição na questão de renovação salarial, contratual dele com o Fluminense. O Fluminense querendo estender o contrato dele, querendo renovar, mas os empresários estavam fazendo altas exigências. Parece que essa situação já está normalizada, já tem um acordo feito, muito bem encaminhado, falta só assinar mesmo para o Cauã Elias renovar com o Flu. O contrato atual dele vai até o final de 2026 e ele tem uma multa para times do exterior de 280 milhões de reais. Então é um jogador muito valorizado. Esse interesse de Real Madrid e Barcelona, se o Fluminense decidir fazer negócio, é para ganhar muita grana com esse jogador que realmente tem muito potencial, né? Por mais que tenha tido esse problema ali com os empresários pedindo muita coisa para o Fluminense para renovar e tal, é um jogador que realmente demonstra muito potencial, joga muita bola, é o futuro do Fluminense, tá? O Cauã Elias, baita jogador na mira de dois gigantes
europeus. Quem está na mira do Fluminense, gente, e está com uma situação bastante avançada, é o meia David Terães. O Vitor Lessa traz para a gente que o staff do jogador confirmou a proximidade do acerto com o Fluminense, né? Tem uma reunião marcada com o Pachuca para amanhã, quinta-feira, para selar esse acordo, né, e definir a vinda do Terães para o Fluminense, mas a situação está, de fato, bastante avançada. Inclusive, o Fernando Esquivel, jornalista mexicano, né, Pachuca é do México, o jornalista mexicano traz pra gente de que o acordo tá fechado, tá? O Fluminense vai pagar 3 milhões de dólares, cerca de 14,7 milhões de reais, incluindo valores fixos e bônus, e vai assinar por 3 temporadas com o Terãs. A informação anterior é que o Fluminense pagaria 10 milhões de reais pelo jogador. Essa informação agora dos 3 milhões de dólares seria 4,7 milhões de reais a mais, mas fique claro, o Fernando Esquivel traz que esse é o valor com bônus. Então, muito provavelmente o que está acontecendo é o Fluminense pagando 10 milhões fixos, 4,7 se ele atingir metas, e aí paga por fora ali para o Pachuca. Mas David Terãs deve ser reforço para o Fluminense, o meia atacante, né? A ideia do Fluminense é que ele seja um substituto para o John Arias, para jogar solto ali pela frente, mas é um jogador que também joga centralizado como articulador, disputaria a posição com Ganso e Renato Augusto nesse elenco tricolor. Então, mais uma opção aí, mais um reforço chegando no Fluminense, né? O Fluminense está muito perto também de assinar com o Gabriel Pires, já teve até no CT ontem, né? Volante do Benfica, com passagem no Botafogo, já teve no CT ontem, está muito perto de assinar com o Fluminense. Terãs é mais um jogador. Agora, falando de saída, meus amigos e minhas amigas, tem informação vindo lá da Itália de que tem clube de lá interessado no Alexander. Pois é, gente, o jornalista Gianluca Di Marzio traz a informação de que a Lazio está tentando contratar o Alexander. É um interesse já bastante forte da Lazio e, segundo o jornalista, o Fluminense pediu 15 milhões de euros, dá cerca de 80 milhões de reais, para negociar o volante, e o clube italiano está querendo reduzir esse valor, acha que 15 milhões de euros o Alexander não vale, quer pagar um pouquinho menos. Eu, sinceramente, acho que vender o Alexander agora e vender por 15 milhões de euros não seria uma boa para o Fluminense, um jogador que teve pouca rodagem no profissional, mas já demonstrou muito potencial, né? Ele sobe no fim de 2022 como lateral esquerdo. 2023 ele joga como segundo volante, vai muito bem, mas tem uma lesão e fica grande parte da temporada fora. Em 2024, ele inteiro com uma pré-temporada, acho que ele pode fazer uma temporada muito boa no Fluminense e valorizar ainda mais. É uma situação mais ou menos parecida com a do André. Seu jogador vai sair muito mais pronto, com muito mais moral lá na Europa e muito mais valorizado financeiramente pro Fluminense, né? Pensando no dinheiro também, vendendo mais na frente pode ser interessante para o Flu, tá? É importante frisar, né, que de acordo com o portal da transparência do Fluminense, o tricolor tem 90% dos direitos do Alexander, 10% é direito econômico do atleta, mas há um acordo para ceder 10% desses direitos ao empresário, né? Então o Fluminense ficaria com 80% dos direitos do Alexander, o que desses 80 milhões de reais, que é os 15 milhões de euros que o Fluminense está pedindo, significaria que o Fluminense iria embolsar 64 milhões. Eu acho que não vale a pena vender o Alexander, ainda mais a gente sabendo que deve perder o André, se não agora, no meio do ano. O Alexander, para mim, ele e o Martinelli, né, são peças essenciais para o Fluminense em 2024. Eu não negociaria esse jogador, mas tá aí a informação desse jornalista italiano, Gianluca Di Marzio, falando que o Fluminense está pedindo 15 milhões de euros para negociar o volante Alexander. E claro, muita informação nesse vídeo aqui, eu quero saber de você que está aí nos assistindo. Vale a pena vender o Alexander? 15 milhões de euros é bom? Deixa um comentário aí pra gente trocar aquela ideia, combinado? Eu vou ficando por aqui, um abraço, saudações tricolores, tamo junto!